Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo tome o seu lugar de honra nesse ministério, junto de nós. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma manhã. Louvado seja o nosso Senhor, e toda honra, toda glória a Ele, e sempre será. Amém? Em nome de Jesus. Nós clamamos a presença do Seu Espírito Santo, meu Deus, nessa hora, a nos conduzir no estudo, a nos trazer a revelação da palavra nesses tempos onde nós precisamos de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Maria Iracilda. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar mais um evangelho, né? Que é a segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, já o capítulo 1. É um chamado à maturidade. Eis que esse capítulo nos chama a maturidade, ao crescimento espiritual. A paz do Senhor. Como vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem esses dias? Esse final de semana? Bom dia, Elisandra. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom dia, MG Celine. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Final de semana de ensino, de descanso. Aqui foi assim, foi um final de semana de descanso, mas também de ensino, de busca, de estudo na palavra, na presença. Quem que começou o jejum? De jejum, né? Jejum de tela, oração. Como esse tempo de oração faz toda a diferença na nossa vida, né? Não que nós não oramos, nós oramos, mas há uma outra intenção, há um propósito mais genuíno, há um propósito de buscar de uma maneira com um fundamento de crescimento espiritual, a presença do Pai, e se prostrar diante do Senhor intencionalmente, com constância, faz toda a diferença na nossa vida. Bom dia, irmã Sônia, paz do Senhor Jesus. E é sobre isso. Tem sido sobrenatural o que o Senhor tem feito aqui. A nossa casa toda, né, tá fazendo jejum, então, enquanto eu oro junto com o meu esposo no nosso quarto, os meninos estão orando cada um no seu quarto, e ali é uma oração que dá para ouvir ao som da casa. E é maravilhoso isso, glória a Deus. Bom dia, irmã Damiana, a paz do Senhor Jesus. Hoje é aniversário do meu esposo, meu amado, meu querido. E eu já quero deixar aqui chuvas de bênção sobre a vida dele. Que o Senhor Deus venha abençoá-lo com saúde, sabedoria. A sabedoria é a fonte de tudo na nossa vida. A sabedoria é quem nos ensina a lidar com as pessoas. A sabedoria é quem nos ensina a administrar as nossas finanças. A sabedoria, ela nos traz posicionamento em momentos de decisão, de direção da nossa vida. Então eu desejo sobre a vida dele sabedoria divina, em nome de Jesus. Nós sabemos que a nossa inteligência, sem a sabedoria divina, não é nada. Ela só faz coisas que nos levam a inclinar aos erros dessa vida, não é verdade? Vamos orar? Enquanto nós oramos, outras pessoas vão chegando. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu me coloco diante da Tua presença. Eu coloco, Senhor Deus, esse ministério nas mãos do Senhor, diante do Teu trono de graça.
e declaro que toda honra e toda glória é do Senhor, que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nesse ministério, Senhor Deus, trazendo para nós a palavra revelada dessa manhã, nos reposicionando, nos chamando para mais perto, nos forjando, Pai, revelando a verdade a cada dia, Pai, da Tua palavra, para que o nosso coração, para que a nossa mente, todo o nosso ser estejam alinhados aos planos do Senhor, alinhados aos Seus propósitos eternos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar para esse dia de hoje. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de todos nós nesse dia de hoje e também do nosso cônjuge, Senhor Deus, dos nossos filhos. Guarda a nossa casa, Pai, em nome de Jesus, que em tudo haja a Sua presença, porque assim nós precisamos da Sua presença a todo momento na nossa vida. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia, pelas bênçãos de um ânimo novo para esse dia de hoje. Eu declaro no nome santo de Jesus Cristo que toda seta que vem em nossa direção, trazendo cansaço físico excessivo, esgotamento, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso corpo, eu repreendo, rejeito e cancelo no nome santo e poderoso de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, uma nova armadura, a armadura das cortes celestiais que o Senhor nos deu, que está escrito em Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que essa armadura está envolvida no fogo do Teu Espírito Santo, lavada no sangue do Cordeiro, a nos blindar, a nos proteger para esse dia de hoje, Pai. Sabemos que todos os dias vivemos, Senhor Deus, uma batalha espiritual, porque a Tua palavra nos ensina que a nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra homens, mas sim contra potestades, principados e hostes do mal. Que a sabedoria divina do Senhor venha sobre nós nesse dia ainda mais, em nome de Jesus. Que nós tenhamos essa sabedoria, Pai, cravada em nós, a entendermos que não devemos brigar com o inimigo errado. Nós precisamos brigar, Senhor Deus, com os nossos inimigos invisíveis todos os dias, Pai, em nome de Jesus. E pelas pessoas, Senhor Deus, termos respeito, amor, direcionamento. Dai-nos, Senhor Deus, visão de reino, que ao olharmos a todos, Senhor Deus, possamos sentir o amor de Cristo. É isso que eu oro, declaro e te peço nessa manhã linda desse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesse dia lindo, mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Marley. Bom dia. Bom dia, Edneide, né? Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Glória a Deus. Hoje nós vamos então começar o Evangelho de 2 Pedro, capítulo 1. É um chamado para a nossa maturidade, esse capítulo. Um chamado para a nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento de maneira intencional. Como eu disse há pouco, eu não sei quem entrou no jejum, né, do ministério que nós colocamos na sexta-feira. Jejum de tela, reduzir tela, usar as telas nos horários específicos, com foco, e 40 minutos de oração ali, intencional, na presença do Senhor. Ali você colocaria o seu propósito de vida, de crescimento espiritual, propósito da presença do Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos ser purificados, santificados, buscar a sensibilidade da presença da voz de Deus em nós, na nossa vida.
Então, é um propósito intencional, é uma busca no crescimento espiritual de maneira constante e intencional. Esse capítulo também traz para nós sobre a firmeza na fé que nós devemos ter, naquilo que nós buscamos, naquilo que nós cremos. Nós cremos em Jesus e com Ele nós temos toda a autoridade. Nós temos autoridade, posicionamento, o sim e o não. Não tem mais ou menos, eu acho. É o sim e o não. Porque nós já sabemos aquilo que nós precisamos viver. E nós temos que viver a verdade do Evangelho e não as nossas emoções. As nossas emoções são vulneráveis, instáveis. A palavra não muda. Deus diz que todas as coisas passarão, menos a sua palavra. Então, nós temos que viver a verdade do Evangelho e termos a consciência da verdade e da autoridade absoluta da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, esse Evangelho é o apóstolo Pedro, né? Que continua escrevendo. Em seus últimos dias, ele escreveu essa segunda carta. Assim, os estudos, né? A teologia traz para nós que ele escreveu já nos seus últimos dias. E Pedro escreve sabendo que a sua morte está próxima. E nós vamos ler sobre isso. E o propósito dessa carta, nesse tempo que ele escreveu, fortalecer todos os cristãos contra a estagnação espiritual. Nós não podemos estar estagnados espiritualmente. Nós precisamos buscar o crescimento constante, visão de reino, fome e sede aumentada a cada dia mais. Ele escreveu com o propósito sobre nos alertar contra falsas doutrinas e nos fortalecer diante dessas falsas doutrinas, e pedindo também para que a nossa fé seja fortalecida, que não seja uma fé superficial. Amém? É um testemunho espiritual. É uma carta com urgência e muita clareza. Então pegue sua Bíblia e vamos então ao versículo 1, que é uma saudação chamando ali a identidade e a provisão divina. Quando diz assim: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aqui Pedro une dois títulos no começo, e isso nos ensina muito. Isso me ensina muito. Glória a Deus por isso. Servo, que representa a humildade, e apóstolo de Jesus, que representa a autoridade. Então, ele se coloca como servo e apóstolo, humildade e autoridade. Então, quando ele traz aqui que, por causa da bondade de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós recebemos uma fé tão preciosa como a deles. Essa fé preciosa, o que significa? Significa o amor de Deus sobre a nossa vida, o amor de Jesus a derramar sobre nós todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a sabedoria. Quando nós, como cristãos, nos posicionamos, não existe cristão de segunda classe, entende? Existe cristão que o Senhor acolhe e recebe todos igualmente, com amor. Glória a Deus por isso. A fé vem pela justiça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é a nossa fonte inesgotável, que é a nossa força. Amém? Isso é uma forte afirmação de divindade de Cristo. É uma forte afirmação quando ele diz que a fé vem pela justiça do nosso Senhor Deus e de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então a fé, ela é um presente justo de Deus, não é um mérito, é um presente de Deus, não é mérito humano.
Deus dá a todo aquele que tem um coração rendido, a todo aquele que o busca de verdade. Amém? Obrigada, Senhor Deus. E sempre graça e paz, né? Todos eles trazem para nós, que traz bênçãos multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Graça e paz não apenas recebidas, mas multiplicadas, assim ele diz, né? Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada dia mais por meio do conhecimento de vocês. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais experimentamos da graça e da paz. Entende? Porque nós não podemos ter uma fé estagnada? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos experimentar dessa graça e dessa paz. Obrigada, Jesus. O versículo 3 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então aqui, quando diz que o poder de Deus nos tem dado tudo, nos tem dado todas as coisas que nós necessitamos, é uma provisão completa. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus da provisão. É o Deus que nos traz tudo o que nós precisamos. É uma provisão completa. Não é pela metade. É completo. E Ele traz também tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. A vida é o cotidiano, para que a gente possa viver todos os dias de maneira a agradá-lo. É isso que diz nessa parte. E depois ele continua dizendo, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então aqui nós vemos uma vida espiritual. E nós não devemos nos esquecer disso que o Senhor nos promete. Então, nada essencial ficou faltando. Tudo vem pelo conhecimento daquele que nos chamou. Deus te chamou, então se Ele te chamou, Ele tem tudo para você. A promessa dele é te entregar tudo, é você receber tudo através da bondade, da misericórdia, do amor dele pela sua vida. Amém? Deus nunca chama sem capacitar. Se Ele te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Quantas vezes eu já disse aqui para vocês, você precisa visitar uma pessoa, você precisa visitar um amigo que está passando por uma dificuldade, precisa levar uma palavra, está passando por uma dor do luto, vai, não é você que vai falar, é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar na hora. Ele só precisa que você vai, para que Ele use a sua voz diante do reino, nas vontades daquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa que você está visitando. Amém? É quando você vai levar uma palavra a uma comunidade, a uma célula, ou pregar. No início você toma o lugar com um pouco de ansiedade, porque o ser humano, ele tem aquele sentimento de falha, medo de falhar. Não tenha medo. Se o Senhor te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Ele está te capacitando. Ele está colocando sobre você um espírito de ousadia, um espírito de coragem, para que você o sirva com integridade, com a verdade. Amém? Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Não tenha medo. Não é sobre você, é tudo sobre Deus. Então deixa Ele te usar. Sirva-se mais ao reino. Deus quer usar a sua voz para falar com outras pessoas. Que as suas atitudes sejam totalmente guiadas por Deus. A sabedoria te traz isso. A sabedoria faz você entender o tempo do luto, o tempo da ação e o tempo da colheita. Então, quando eu digo luto, não é só luto pela perda de pessoas, não, mas o luto, ele traz tristeza, não é verdade?
E a sabedoria nos ensina a lidar nos dias difíceis, nos dias de tristeza. Então, em um tempo difícil, que a sabedoria de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas é só um tempo, não é uma vida toda. Entende? Depois vem o tempo da ação. Nós precisamos ter sabedoria diante daquele tempo de luto, daquele tempo de tristeza, daquele tempo de dificuldade. Nós precisamos ter uma ação, nós precisamos reagir diante daquela situação. Então nós também precisamos de sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. E depois nós precisamos, diante da ação, ter colheita nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nós tratamos. A sabedoria de Deus, ela nos dá toda a instrução que nós precisamos. Por isso nós devemos pedir por ela todos os dias, em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Glória a Deus. As promessas têm 2 propósitos na sua vida. Entenda. Participar da natureza divina, que é ter uma vida transformada, uma vida transformadora. Então, você foi transformado, você foi transformada pela natureza divina, pelos dons maravilhosos que Deus tem te dado, e através da sua vida transformada, você transforma outras vidas. Então você é uma vida transformadora. Amém? Obrigada, Jesus, nós te amamos. E a outra promessa que tem o propósito, escapar de toda a corrupção desse mundo. Na verdade, sermos protegidos de toda a corrupção desse mundo, quebrar o domínio do pecado, vivermos longe do pecado. A diferença do cristão que vive em Cristo de verdade é que se acontece algo de errado, nós buscamos um arrependimento rápido. Nós buscamos a presença de Deus, o perdão rapidamente. Glória a Deus por isso. Então, nós não viramos deuses, não é isso. Nós refletimos o caráter de Deus quando nós vivemos as promessas, quando nós vivemos os dons, carregamos os dons que Deus nos deu com responsabilidade e com amor. É isso que a palavra diz. Promessas não são consolos. As promessas de Deus não é para nos consolar apenas. Não é só isso. As promessas de Deus são instrumentos de transformação na sua vida. As promessas de Deus chegam até você para te transformar, para te fazer ser uma pessoa melhor cada dia mais. Olha o que diz o versículo 5. O versículo 5 diz assim: Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vejam só, o meu versículo 5, 6, 7 e 8 estão grifados, porque é muito importante. Aqui há um direcionamento, aqui há uma lista de um crescimento espiritual intencional sobre a nossa vida. Então, Pedro muda o tom aqui, quando ele coloca nas Escrituras. Então, ele coloca da provisão de Deus para a responsabilidade humana. Assim ele escreve no versículo 5.
Então, empenhem-se ou esforcem-se, façam todo o possível. Esse é o posicionamento que ele inicia o versículo 5. O que significa isso? Sejam intencionais, façam um esforço consciente, queiram fazer, posicionem-se. É isso que ele traz. Isso é disciplina espiritual para a nossa vida. Amém? A fé é base para nós. A fé não é o ponto final. A fé é a base da nossa vida. É nela que nós precisamos viver. A graça sobre nós, meus irmãos, ela não elimina o nosso esforço. Ela nos direciona. A graça direciona todo o nosso esforço. A graça direciona tudo aquilo que nós devemos fazer todos os dias, o nosso cotidiano. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, do versículo 5 ao 7, aqui Pedro lista uma escada do crescimento espiritual. Então, todo aquele que busca sabedoria deve viver na palavra. Então, por isso o meu está grifado, grife o seu, porque é um estudo, é um conhecimento. Até que você entenda, que você receba e que você decore isso. Você precisa viver com essa verdade da palavra, com esse manto espiritual de direcionamento de vida. Então, aqui fala da fé, né? Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A fé com a virtude. A fé traz a virtude. Então, a fé e a bondade, a fé e a virtude gera o quê? Um caráter íntegro, uma coragem moral. Quando você vive no caminho da fé e busca que a sua fé seja aumentada cada dia mais, você começa a gerar virtudes, bondade, generosidade. Virtudes saem de você. Então, esse é um caráter formado em Cristo de maneira íntegra, corajosa. Você não vai negar Cristo nos ambientes em que você entrar. Você vai ter coragem, porque você é fortalecida, e dizer: eu sou cristã, eu sou crente, eu creio em Cristo, eu vivo a palavra. Amém? Em nome de Jesus. E aí diz: e juntem a bondade, ou seja, juntem a virtude ao conhecimento. O que é isso? A virtude ao conhecimento. Então veja que junte a fé à bondade, que é a virtude, junte a bondade e a virtude com o conhecimento. O que é esse caminho? O que esse caminho nos traz? Esse caminho nos traz discernimento espiritual. Olha como é linda a sabedoria da Bíblia, da palavra para nós. Discernimento espiritual, sabedoria na prática. E continuando, e juntem o conhecimento ao domínio próprio. E o que a junção desse caminho nos traz? O conhecimento adquirido com o domínio próprio. Isso nos traz um controle sobre os nossos desejos e os nossos impulsos. Domínio próprio nos protege contra todos os impulsos que o mundo nos oferece a viver. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. E a palavra continua: e junte o domínio próprio à perseverança, autocontrole sobre os desejos que nós fizemos do conhecimento para o domínio próprio, e o domínio próprio com a perseverança é a constância mesmo sob pressão. É você se manter constante na presença, constante na palavra, na verdade, em nome de Jesus. Você não abre mão de outras coisas. Você quer continuar sendo fiel a Cristo. Que o seu domínio próprio seja aumentado. Então, quando nós temos o domínio próprio e somos perseverantes, nós somos constantes. Glória a Deus por isso, mesmo em dias difíceis, mesmo em meio à pressão.
mesmo em meio a uma perseguição. E a palavra continua: junte a perseverança com a piedade. Junte a perseverança, juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A devoção é a piedade. E nós vamos juntando. E com isso nós vamos tendo um crescimento e uma maturidade espiritual. Isso é uma vida centrada em Deus. Quando nós juntamos a perseverança com a devoção a Deus, a piedade, nós estamos dizendo que a nossa vida é centrada em Deus, que ela é totalmente guiada e conduzida por Ele, que a nossa dependência é total dEle. Essa é a vida que Deus quer de nós. Nem todos estão preparados para receber o que Deus tem para nos entregar, mas nós precisamos nos posicionar para que a gente possa receber. Percebe que quando você faz um pouco mais, Deus dá um pouco mais. É assim na nossa vida. Não tem como o Senhor despejar todas as bênçãos se nós não estamos preparados. É como o exemplo do adubo e da muda da planta. Se você joga um saco de adubo em uma mudinha, você mata ela. Mas se você joga um saco de adubo em uma árvore gigante e frutífera, ela já não vai morrer, pelo contrário, ela vai frutificar ainda mais. Amém? Então, essa escada nós precisamos entender e vivê-la em nome de Jesus. Mas não parou por aqui. Ainda nós precisamos juntar a piedade, a devoção, a amizade cristã. Piedade com a fraternidade, com a amizade cristã. Isso gera em nós um amor prático ao corpo de Cristo. O amor de Cristo refletindo através da sua vida. E o que mais a Bíblia continua dizendo? O que mais a palavra de Deus nos traz? E juntem a amizade cristã e a amizade cristã, juntem o amor. Ah, o amor, fonte inesgotável de todas as coisas da nossa vida. Em tudo nós precisamos ter amor. Aí traz para nós o amor ágape de Cristo, o amor sacrificial, como o amor de Cristo por nós. Glória a Deus, obrigada Jesus. Isso nos traz um crescimento espiritual. E nós vemos que o crescimento espiritual, ele é progressivo, ele não é automático, ele é progressivo. O nosso crescimento espiritual é dia após dia. Obrigada, Senhor Deus amado, obrigada, Jesus. O versículo 8 aponta para nós assim: essas são essas as qualidades que vocês precisam ter. Aqui traz 2 critérios para nós. 2 critérios: existirem e estarem crescendo. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, assim diz a palavra, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Aqui diz, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos crescendo dia após dia. E o crescimento é uma vida frutífera, é uma fé ativa. Uma fé ativa gera frutos diários, nos fortalece diariamente. Uma fé viva produz em você um crescimento visível. As pessoas percebem, as pessoas te veem diferente, as pessoas vão começar a comentar que você está diferente, as pessoas vão começar a comentar que gostam de estar na sua presença, que você traz alegria, que você traz paz, que você é uma companhia agradável. Então, isso está produzindo frutos visíveis em você. A fé ativa a vida frutífera no crescimento espiritual, faz com que as pessoas percebam o amor de Cristo em você. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O versículo 9 diz assim:
Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Pedro é direto aqui. Ele é bem direto. Ele diz sobre estagnação espiritual. A estagnação espiritual gera em nós a cegueira espiritual. E ele foi bem direto. Nós não podemos esquecer da purificação passada que nós passamos. Nós fomos purificados, nós fomos lavados. Se você esquecer do que Cristo fez por você na cruz, então você está fazendo com que a cruz perca o valor. Se você ignora, se você rejeita, se você esquece do que Cristo fez por você, você está dizendo que a morte de Cristo foi sem valor, foi em vão. Em nome de Jesus, que você viva essa escada do crescimento espiritual e que você entenda que você e eu, nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Nós somos pecadores, mas não vivemos uma vida no pecado, uma vida de pecado, entende? Jesus levou todos os nossos pecados e as nossas culpas naquela cruz. Hoje, quando erramos, rapidamente o amor de Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus nos repreende, nos constrange, nos chama a nos arrepender na hora, imediatamente. Não permita que a estagnação espiritual traga cegueira a você, em nome de Jesus. Não permita que a estagnação espiritual faça com que você esqueça o que Jesus fez por você. Quem para de crescer espiritualmente, meus irmãos, começa a esquecer quem Cristo é. Quem para de buscar um crescimento espiritual, esquece quem Jesus é. Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você se perca quando você parar de buscar a presença do Pai. Então não permita que isso aconteça, em nome de Jesus. Versículo 10 diz assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que aqui no versículo 10, Pedro fala sobre a salvação. Não é garantir salvação por obras, é isso que ele traz, mas confirmar a fé através de uma vida transformadora. É fazer tudo de maneira que você viva uma vida transformadora que você recebeu na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem vive nessa busca pelo crescimento espiritual constante que nós estamos recebendo aqui de Deus hoje, essa palavra revelada, quem vive esse crescimento constante não tropeça facilmente, não é enganado por Satanás. Quem busca crescimento constante não é enganado tão facilmente pelo inimigo, porque não te falta discernimento espiritual, não te falta a presença. O tempo todo, por ordem de Deus, os anjos do Senhor estarão com você. Amém? Obrigada, Senhor Deus. A segurança espiritual, a sua segurança espiritual, ela cresce junto com a maturidade. Ambas caminham juntas. E nesse finalzinho do versículo 11, quando diz: e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno, que é o reino que o nosso Senhor Jesus nos prometeu, Pedro fala da entrada abundante. Entraremos de maneira
certa, de maneira abundante e não rastejando. Nós não entraremos mendigando o reino, não. Nós entraremos posicionados. Nós entraremos louvando, cantando com alegria, porque fomos fiéis, porque mantemos a nossa fidelidade até o último momento. A vida frutífera aqui, ela ecoa na eternidade. A forma como você vive, a forma como nós vivemos hoje, ecoa na eternidade. A nossa salvação, ela tem que estar garantida hoje e não amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Será que eu vou acordar? Eu não sei. Então, a nossa salvação, ela tem que ser garantida agora, hoje. Hoje nós temos que viver de forma que, se acontecer hoje, o nosso chamado para voltar para a vida eterna, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus pediu para que a gente faça. Nós estamos sendo obedientes. Muitos caem em erro, muitos têm uma vida de sofrimento porque são desobedientes, porque são resistentes a obedecer à voz do Pai. Não sejam resistentes, não sejam desobedientes, obedeçam. A sabedoria faz você ser obediente. A sabedoria divina te ensina a ser obediente. Amém? Obrigada, meu Deus. Glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. O versículo 12 diz assim: por isso faremos sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Pedro entende algo essencial aqui e ele nos deixa escrito. Ele traz para nós. Maturidade não elimina a necessidade de lembrança. Entende? Maturidade não elimina a necessidade da lembrança. A fé nos sustenta, tanto por revelação quanto por lembrança. Então, quando você se lembrar de algumas coisas do seu passado, agradeça a Deus. Agradeça. Agradeça por tudo que você viveu. Agradeça em nome de Jesus. Mesmo que tenha sido uma vida toda errada, agradeça. Sabe por quê? Porque você não está lá mais. Você não vive lá mais. Você não está mais com os pés na lama. Você não está mais vivendo aquela vida toda errada. Agradeça, em nome de Jesus. Agradeça, porque hoje você é uma nova criatura, porque hoje você busca uma vida completamente diferente. Amém? Em nome de Jesus, agradeça, não se canse de agradecer. A fé sempre vai te sustentar. O versículo 13 diz assim: por que eu disse isso a vocês? Que a maturidade não elimina a necessidade da lembrança. Porque muitas pessoas pensam que é ruim se lembrar das coisas do passado. Ruim é você viver lá no passado, sendo que hoje você está aqui. O passado já passou. Já foi. Amém? Então, tá tudo bem você se lembrar do passado. Só que existe você se lembrar do passado e existe setas que os demônios podem lançar na sua mente para que você se sinta culpada ou culpado pelo teu passado. Já repreende, já em nome de Jesus. Já repreende, já usa a voz de autoridade em nome de Jesus, que caia por terra toda seta de acusação. Eu não vivo lá mais. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, como hoje o inimigo não tem do que te acusar, ele vai ficar te lembrando do que você foi no passado. E como ele é muito repetitivo, a gente já sabe. Discernimento espiritual. Amém?
ele é muito repetitivo. Por isso nós precisamos vigiar o tempo todo, em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Então, aqui há um sacudir de Pedro, né? Há um despertar. Ele fala: despertem, mantenham-se alerta. Seria esse o posicionamento de Pedro para nós. A fé precisa ser constantemente reacendida. Você precisa gerar óleo diariamente para manter a lamparina acesa todos os dias. O que é isso? É se alimentar da palavra, se dedicar ao momento de oração intencionalmente todos os dias na presença de Deus. Quem não se lembra da verdade, meus irmãos, se torna vulnerável ao erro. Então nós precisamos nos lembrar o tempo todo da palavra, da verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como diz no versículo 14, Pedro fala da morte dele. Ele fala da morte com serenidade. Ele retrata para nós que a vida é vista como uma tenda temporária. É isso. A nossa vida, ela deve ser vista como uma tenda temporária. Que nós estamos aqui em um curto tempo e nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, para caminhar com Cristo, servindo o reino, fazendo o que é certo, pedindo sabedoria divina e sendo obediente. Em nome de Jesus. Quem tem essa esperança eterna encara a morte com sobriedade e não com desespero. Quem tem visão do reino, quem entende que caminhar com Jesus é o caminho que nos leva para a eternidade, não encara a morte como um desespero, mas sim como um momento de esperança eterna, de que até o meu último dia eu dei o meu melhor, combati o bom combate. Amém? Obrigada, Jesus. Ele termina deixando para nós um legado espiritual. Aqui nessa parte. Deixar a verdade viva após a sua ausência. Essa é uma verdade de exemplo para nós. Nós devemos, quando deixar esse mundo, deixar um legado aos nossos, deixar um legado à nossa comunidade, ao povo que está ao nosso redor, um legado de exemplo de vida cristã verdadeira, porque a maior herança é a verdade bem ensinada. Essa é a maior herança. É quando nós derramamos a verdade do Evangelho na vida de outros e ensinamos direitinho como o Senhor nos pede. Glória a Deus por isso. A partir do versículo 16, traz para nós sobre a autoridade da mensagem apostólica, testemunhos da glória de Cristo, quando diz assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Então Pedro combate qualquer tipo de misticismo ou de mitos aqui. Ele combate, ele confronta. O Evangelho não é filosofia, é testemunho histórico. É isso que Pedro traz. O cristianismo é fé revelada. É a nossa fé revelada, colocada em prática, em ação, não é imaginação religiosa. O versículo 17 diz assim: nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então Pedro lembra aqui a transfiguração, a experiência real, visível e audível da voz do nosso Senhor.
da voz de Deus. Aleluia. A fé cristã, meus irmãos, verdadeira, ela está ancorada nesses eventos reais, nesses fatos que as Escrituras revelam para nós. Essa verdade revelada diante dos nossos olhos, que o nosso coração queima. Amém? Versículo 18 diz assim, ó: nós mesmo ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Então houve um testemunho ocular e auditivo. Testemunho ocular e auditivo. Pedro reforça aqui a confiabilidade do anúncio. Ele ouviu, ele viu, ele estava lá. Glória a Deus. Deus se revelou de forma objetiva. Louvado seja o Senhor. Versículo 19 diz assim: assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro até o dia amanhecer e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Então, mesmo com experiências sobrenaturais, a palavra escrita é base firme, ela é lâmpada em um mundo escuro. A palavra escrita é nossa base firme, é a nossa fonte segura, é o caminho certo que nós temos que buscar e seguir todos os dias em nome de Jesus. Experiências confirmam e a palavra governa. Quando você vive uma experiência na presença de Deus, quando o Espírito Santo te toma, te enche através de uma oração, de um louvor, você está vivendo uma experiência que confirma que você não está sozinha, que você está sendo cuidado, que você está sendo protegido. E a palavra te governa. Então, quanto mais experiência você tiver com o Pai, mais você quer viver dessa experiência. Quanto mais você conhece a Deus, mais dele você quer para a sua vida. Mais graça e paz você vai desejar. Essa é uma verdade. E o versículo 20 diz assim: acima de tudo, porém, lembrem-se disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Sim, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. A Bíblia não nasce da vontade individual. Ela não pode ser manipulada ao gosto pessoal. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, nosso Deus amado. A palavra não se molda ao homem. O homem se molda à palavra. É isso que esse versículo nos traz. O homem se molda à palavra. A palavra nunca vai mudar. A palavra é a mesma. Foi a mesma ontem, é a mesma hoje e será para todo sempre. Deus não muda. Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 21 diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinham de Deus. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Grifa o seu versículo 21. Para você que o teu coração queima em levar a palavra através de uma pregação, ou de um encontro, ou de um café. Não é você que fala, é o Espírito Santo que vai falar através da sua vida. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinham de Deus. Assim é até hoje. Deus usa seus profetas para falar aos homens, aos incrédulos, aos duros de coração. Na palavra profética, quando recebemos uma profecia ou quando
é liberada uma profecia, o Espírito Santo de Deus te dá uma palavra profética e você revela a palavra a alguém por meio do Espírito Santo, sempre vai haver uma origem divina. A palavra profética, ela sempre vai trazer uma origem divina, um instrumento que vai mexer com a fé de quem a ouve. O Espírito Santo traz de forma verdadeira, em nome de Jesus, porque toda direção vem do Espírito e não do homem. Então, nós vemos que a Escritura, as Escrituras sagradas, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é confiável porque Deus é a sua fonte. Deus é a fonte dessa palavra. Amém? Nunca se esqueça disso. A fonte inesgotável de amor, de paz, de sabedoria, de direção. Tá tudo aqui, ó, nas Escrituras. Não há outro lugar aonde a gente encontre tudo que nós precisamos. Somente aqui. Tá tudo aqui, em um único lugar, em um acesso fácil nas suas mãos, diante dos seus olhos. Use mais os seus olhos, que são bênçãos do Senhor, que enxergam, para se alimentar da leitura da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o Senhor por mais esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Então nós aprendemos que o crescimento espiritual não é opcional. O crescimento espiritual é necessário para que não haja uma estagnação, porque havendo uma estagnação espiritual, a estagnação espiritual vai abrir espaço para a confusão e para o engano na sua mente. Em nome de Jesus, não fique estagnado. Amém? E a fé, ela precisa ser cultivada de maneira intencional. Virtudes cristãs, elas não surgem por acaso, elas surgem porque você cultiva a sua fé de maneira intencional e constante todos os dias. E nós vimos também que o crescimento verdadeiro gera transformação, não só na sua vida, mas na vida de todos à sua volta, porque conhecer Deus de verdade muda o teu comportamento, não só o teu discurso. Aquele que conhece Deus de verdade, ele passa pela transformação completa. E as promessas de Deus para a nossa vida são armas espirituais que nós devemos receber e usá-las com sabedoria. Essas armas espirituais, elas nos ajudam a vencer toda a corrupção, elas nos ajudam a vencer o pecado, essas armas nos ajudam a vencer o desânimo, porque há dias que o desânimo toma o nosso ser e nós precisamos então nos revestir das armas espirituais de Deus e nos levantar, nos reposicionar em nome de Jesus. E a Bíblia continua e continuará sendo sempre um critério final da nossa vida, o caminho que nós devemos usar e nos alimentar o tempo todo. E não se esqueça que nós precisamos deixar um legado, e o nosso legado é responsabilidade espiritual. Nós devemos viver e ensinar de maneira responsável, em nome de Jesus, o que você está ensinando que permanecerá depois de você. O que você está ensinando que vai permanecer o dia que você não estiver aqui mais. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. É uma pergunta forte, né? O que nós estamos ensinando? O que eu estou ensinando que vai permanecer como legado na vida de outro o dia que eu não estiver aqui mais? Essa pergunta nós devemos fazer todos os dias. O que eu estou fazendo vai permanecer? Se eu vier a faltar agora, quem passou pela minha vida
vai continuar carregando o que eu ensinei? Obrigada, Jesus. Nós te amamos com toda a nossa capacidade de amar, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Esse capítulo 1 de Pedro, ele nos deixa uma pergunta madura para nós. Eu estou apenas preservando a fé ou eu estou crescendo nela? Eu estou tendo fé e eu estou preservando a minha fé ou eu estou crescendo nela? Porque é uma diferença muito grande. Você querer preservar a sua fé e guardá-la, e pegar a sua fé e crescer nela. Nós temos que crescer, nós temos que derramar, transbordar, ensinar. É isso. Amém? Em nome de Jesus. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo. Agora, a responsabilidade é responder a toda essa graça derramada sobre nós com crescimento espiritual na presença dele. Nós precisamos viver as promessas de Deus com perseverança e viver a verdade com fidelidade. Ore na palavra. Ore na palavra. Leia a palavra e ore na palavra. Peça sabedoria e Deus dará a você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela minha vida, pela sua vida, por esse ministério. Glória a Deus pela sua busca. Louvo a Deus pela sua disposição de conhecer o Senhor cada dia mais, de conhecer o Pai cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Como é necessário estar na presença do Senhor. Como é necessário viver esse amor, sentir esse amor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por mais um dia, mais uma semana que nós estamos juntos. Em nome de Jesus. Hoje apareceu aqui para mim duas perguntas. Deixa eu ver o que é. Qual a diferença de ser chamado e de ser escolhido? É a mesma coisa, meu irmão? É a mesma coisa, viu? Somos chamados, somos escolhidos por Deus para fazer o ID, para levar o Evangelho a todos, sem distinção, sem escolher a quem, simplesmente levar aquele que o Senhor nos trouxe. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu não sei se você está trabalhando, se você está de férias, mas viva o seu dia hoje na presença do Senhor. Busque fazer coisas que aumentem a sua fé, a sua alegria na presença de Deus, junto de pessoas que você ama. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida. E nós vamos orar agora para agradecer a presença de Deus, nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos ao Senhor por mais uma manhã, pela palavra viva do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por trazer a cada um de nós o alimento necessário para essa hora. Obrigada, Espírito Santo, por nos alimentar com essa rica palavra, a verdade, nos trazendo o alerta sobre a estagnação espiritual,
Nós não queremos viver estagnados. Nós queremos viver uma vida crescente, contínua, constante na presença do Senhor. Queremos viver experiências cada dia mais profundas. Queremos receber do Teu amor, Jesus, cada dia mais e mais. Queremos viver na Tua presença. Queremos ter a consciência de que somos falhos, somos pecadores, mas não vivemos mais uma vida de pecado. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Deus, por onde estamos hoje. Hoje já vivemos de maneira diferente, somos uma nova criatura. O passado, ele serve para nos lembrarmos o quanto nós crescemos, o quanto nós estamos em paz na presença do Senhor. O passado serve como testemunho da nossa vida, do quanto nós fomos transformados. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós glorificamos o Senhor nosso Deus. Nós exaltamos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. A Ti, Jesus, nós daremos toda honra, toda glória, todo louvor, todo clamor, toda exaltação, toda oração, toda adoração que sai dos nossos lábios. É a Ti, Jesus, que daremos. Aleluia, glória a Deus. Todo louvor e adoração que entregarmos a Ti, Jesus, nós sabemos que o Senhor entrega ao nosso Pai, porque o Senhor é o único caminho que nos leva ao Pai. O Senhor é o único caminho que nos leva a vivermos a vida eterna. Obrigada, Jesus. O Senhor é a verdade absoluta na nossa vida. Obrigada, Jesus. O Senhor é a vida que nós precisamos viver. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em Seu nome, Jesus, nós agradecemos por essa hora. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Protege-nos durante todo o nosso dia. Dai-nos todas as instruções, que possamos receber uma sabedoria dobrada, multiplicada, porção multiplicada de sabedoria divina nesse dia de hoje, Pai. Assim eu oro sobre todos nós. Entrego ao Senhor a nossa família, Pai. Cuida dos nossos, Senhor Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez, meu Deus, apresento a Ti a vida do meu esposo, meu amado esposo que o Senhor me deu. Obrigada, meu Deus. Que nesse dia, Senhor, que ele completa mais um ano de vida nessa terra, ele venha receber das Suas mãos, Senhor Deus, uma porção generosa de amor, de sabedoria divina. Abençoa, Senhor Deus, a saúde dele. Protege, Senhor Deus, ele com o sangue do Cordeiro, do topo da cabeça à sola dos pés. Que ele viva, Senhor meu Deus, todos os dias o novo do Senhor, o amor de Cristo, a experiência, Senhor Deus, renovada de vida, vida abundante na presença do Senhor. É isso que eu oro, declaro e te peço, Senhor Deus, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que presença maravilhosa. Que presença linda. Como chuva de luz. Deus te chama para mais perto. O Espírito Santo de Deus te chama. O Senhor tem as mãos cheias de amor, as mãos cheias de vida, de promessas, de paz. Sinta essa presença, deseje essa presença, clame a Deus, seja vulnerável, declare a Deus a sua humildade. Nós não temos mais tempo para ter um coração endurecido, não há tempo mais para isso. O tempo agora é de nos rendermos diante de Deus. O tempo agora é de buscarmos, é de clamarmos pela presença, em nome de Jesus. Amém?
Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus transborde sobre a sua vida. Ai, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Até amanhã. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Tchau.